Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos no Rio Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. Que eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. E por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado. Toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia,
nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer, ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca. Vai dar rolo se eles virem. Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente nós não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara.
Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz: é pra lá. E aí a gente olha e diz: tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa: não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim: você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim: não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve. Pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos: Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia: não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia: pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha para a gente e fala assim: cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia. Aí eu fazia a proposta e o não vinha lindo e redondo.
E aí, irmãos, se passaram 3 anos, e agora no final do ano, eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa, falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração: faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei: então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. Tem legendário aí? Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitada, não sabia da metade da missa. Não posso falar, cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar a barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchepe, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu tive um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o Legendário falou, do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí foi pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você: faça, e algumas vezes Deus vai falar: faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo
me dá sabedoria para saber esperar. A ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo. Quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu? Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu, até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não. É quando Deus te paralisa. É quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá. É nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos acontecerem em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo. Aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui, me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu
eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos o excesso... Desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou, Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. A pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus?
que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é, Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto. Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci, e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Meu Deus, que delícia que está esse lugar! Aleluia, Jesus, que presença maravilhosa. Meu Deus, aleluia, Jesus, nós amamos a tua presença, Pai. Não consigo explicar, mas eu posso te dizer que nunca é igual. Deus sempre tem uma coisa nova para fazer, sabe? E a mensagem de agora é o que vem antes da coisa nova. Eu quero falar sobre o treinamento de Deus. Vocês já não comemoraram igual antes? Porque eu avisei que não é fácil. Se você for pro Bop, lindo,
Vai ter que ter um pad pra sair do nada assim, um tapão na orelha. Você vai dizer: oh meu Deus, por que eu escolhi isso pra minha vida? Só tem uma coisa que é diferente. Seja o BOPE, seja o exército, você escolhe o exército. Com Deus não. Ele escolhe o plano, Ele escolhe o treinamento. Se lasquemos. Ou vive o treino para viver o propósito, ou foge do treino e o propósito nunca chega. Amém? A gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir um favor. Ô gente, filma o povo do sininho, que eles têm o meu coração. Oh Deus do céu. Curte o vídeo antes de começar. Curte rapidinho, curte, comenta, compartilha. Manda pros amigos, pros inimigos, pros agiotas. Manda pra todo mundo. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Amém? E eu não sei, mas talvez a gente deve estar na beirinha dos 10 milhões agora. E quando alcançar os 10 milhões, vamos para Israel gravar uma série lá. Então, se já bateu 10 milhões, só esperar a plaquinha chegar, que nós vamos fazer o sorteio. E você vai, você que tá aí. Aliás, se você crê que é você, comenta: sou eu. Comenta lá também. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de tomar água. Obrigado. Capítulo 6 de Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Uau! Sabe, algumas coisas são, para mim, difíceis demais de entender. Porque Jesus não foi uma novidade. Jesus foi uma promessa que se cumpriu. Quando você lê o Velho Testamento, todo ele está dizendo: está vindo um homem que é filho de Deus, e ele vai nos salvar de tudo. É verdade, está na Bíblia. Isaías profetizou 400 anos antes dele chegar: sobre as suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como ovelha muda, levaram para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. E o nome dele será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Eis que o teu Salvador vem, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Ele é justo, ele salva. Estava apontando para ele, ou seja, eis aí o Salvador. Uau! Ele vai nascer numa família real. Ele vai ser da realeza. Ele vai usar roupa de marca. Ele vai usar tênis top. Afinal de contas, o destino dele é
o Salvador. Aí vem Jesus. Aí Jesus, irmão, quebra com toda a expectativa, toda. Primeiro, que ele é um fugitivo antes de nascer, porque para ele não morrer, a mãe dele teve que fugir para Belém. Já começou assim. Só que ela não foi para o hotel de Belém, na avenida, no 4 estrelas pelo menos. Não, irmão, acharam uma manjedoura para o nosso Jesus nascer. Nossa, que horrível. Por que uma manjedoura, Jesus? Relaxa, deixa o menino nascer. O que importa não é como começa, é como termina. Eu já dei um spoiler. Oh meu Deus, eu preciso melhorar nessa parte. Diga com a boquinha que Jesus te deu linda. Diga, fala assim, ó, o que importa não é como começa, é como termina. Aí bom, mas pelo menos o pai do José era rico. O pai do José inventou o iPhone da época. Era o Joseph Jobs. Não, irmão, José era duro. Morava numa kitnet e tinha uma marcenaria. E aí Jesus foi estudar em Harvard, na Galileia. Não, irmão, Jesus ajudava o pai dele. Engraçado porque a Bíblia fragmenta em 3 partes a história: o nascimento, uma parte da adolescência e a missão integral de Jesus. Quando ele nasce, a Bíblia diz que os reis magos vão, levam presentes, ouro, mirra. Eles levam. E a Bíblia diz que nasceu o Salvador, foi apresentado no templo, e aí para a história. E aí Jesus aparece do nada, e ele tem 12 anos. Só que com 12 anos ele estava no templo, na festa dos tabernáculos, com a família. E nessa festa, Jesus começou a falar. E ele começa a falar, e os mestres começam a ficar atônitos com esse garoto. Quem é esse menino? E a mãe dele vai embora e se esquece dele. Ele fica 3 dias lá. E aí voltam, resgatam Jesus, e acaba a história. E aí a gente vai ouvir Jesus aparecendo com 30 anos. Ou seja, dos 12 aos 30, ninguém falou o que ele fez. O livro que lemos, no capítulo que chegamos, que é Marcos 6:3, fala dos vizinhos dele, porque nada é mais fofoqueiro do que vizinho. Posso ouvir um amém? Lembre que você também é o vizinho fofoqueiro de alguém. Amém? Eu queria desabafar sobre isso, mas prefiro continuar. Mas ainda estou com vontade de desabafar sobre isso, mas é melhor continuar. Fofoqueiro tudo me olhando, falando, conta, pelo amor de Jesus, conta o que aconteceu, irmão. Deixa pra lá. Bom, vizinho é fofoqueiro. E os vizinhos de Jesus viram ele crescer, viram ele fazendo móveis, viram ele trabalhando junto com o pai na marcenaria. E é difícil para quem viu você vivendo o ordinário encontrar você vivendo algo extraordinário, porque buga a mente. Porque você olha para o ponto de partida e não tem nada a ver com o ponto de chegada. Você entende? E aí eu sou curioso, e eu juro para vocês, e é até pecado jurar, que eu fiquei tentando encontrar uma história de um cliente de Jesus, de um Reclame Aqui.
Sabe, sério, de verdade, eu queria, Isabel, nossa, preciso de um móvel para cama, botar na frente para o meu menininho João sentar. Ah, Jesus fez, nossa, ficou bom. O homem bom do móvel, acabamento, homem top. Tem nada, porque o ordinário não vira notícia, o ordinário não vira história, o ordinário só importa para uma pessoa, para quem está vivendo. Só que o problema maior é que todo mundo desiste aqui no ordinário, nunca no extraordinário. Eu vou ser mais claro com você. É porque mesmo você sabendo que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mesmo você sabendo que Ele tem planos extraordinários ao teu respeito, você vai ter que viver o ordinário antes do extraordinário. Você vai ter que viver o simples antes do incrível, porque ninguém é formado no extraordinário, a gente é formado no ordinário. Lindos, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador, mas Ele foi carpinteiro antes de nos salvar. O que me diz é que existe algo que precisa ser levado em conta. Ninguém pode ser exposto antes de ser treinado. E treino não vira notícia. Missão concluída, sim. Sabe o que a gente esquece? É que todo mundo da Bíblia era outra coisa antes de Jesus chegar. E tem gente que depois que Jesus chegou, ficou 16 anos fazendo o mesmo trabalho. Jesus era o Salvador desde o primeiro dia, mas o tempo dele foi com 30 anos. E é difícil para nós isso, porque a parte mais complicada da vida é ouvir sobre o extraordinário vivendo o ordinário. A maioria de nós temos problema com palavras que falam coisas incríveis sobre o nosso futuro, porque a gente olha para a realidade, a gente é realista, não é verdade? Eu comecei a pesquisar homens da Bíblia e suas histórias, e aí eu comecei a ver que um era agricultor, o outro trabalhava tirando leite, um cuidava das terras, outro era agricultor, mas ninguém era grande quando Deus chegou. Aliás, Deus nunca escolheu alguém que estava parado. Meu Deus, muito obrigado, irmã. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus nunca pegou desocupados. Todas as vezes Deus encontrou pessoas trabalhando, se movendo naquilo que estava disponível para aquela hora. Amém? Deus não encontrou Davi na casa de Saul. Deus encontrou Davi cuidando de ovelhas no pasto. Você consegue entender que isso diz muito sobre a gente? Aí eu tenho uma inspiração, uma pessoa que eu amo muito, que é o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Estima-se que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas presencialmente. Foi o conselheiro de basicamente todos os presidentes dos Estados Unidos, mas era leiteiro. O pai dele tinha uma pequena propriedade e o primeiro trabalho dele não foi pregando para milhares. Ele era um leiteiro. Do leiteiro, um radialista. Da rádio, uma pequena igreja. E de uma pequena igreja, o mundo. Deus sabia desde o primeiro momento que esse garotinho nasceu que ele seria o maior evangelista da história. Mas Deus não fez ele nascer na casa de um evangelista, fez nascer na casa de um fazendeiro. Porque de verdade, a geografia é o que menos importa com o Senhor. De verdade, o seu background não muda absolutamente nada o que Ele tem para fazer para você. Não muda nada. Mas é nesses lugares que nós somos testados, treinados e aprovados. Sabe, lembra do texto? Porque fostes
fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uau! Lindo. Hoje as pessoas sabem quem eu sou, pelo menos algumas pessoas sabem. Mas a minha história, ela começou bem antes, né? 9 de abril de 1990. Para que ninguém pegue calculadora, 34 anos. E sim, é botox e... Bom, pelo menos eu falo. Ai, Jesus amado. Bom, eu vou contar rapidamente. Com 13 anos, eu fazia caixa de sacola plástica. Com 14 anos, eu costurava pacote de carvão. Com 15 anos, eu voltei a trabalhar empacotando sacola plástica. Com 16 anos, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Respeita a minha história. Com 18 anos, eu fui vendedor de tênis. Com 20 anos, eu virei bancário. Ganhava uma mixaria. Não é verdade? Minha função era prospector de negócios. Uau! Um belo dia eu estou numa feira e a mulher diz: o que você faz? Eu digo: sou prospector de negócios. E eu sempre fui muito sincero. E ela disse: nossa, que chique. E eu respondi a ela: pena que não ganha nada. Aí eu olho para o lado, arrepiou tudo. Minha gerente estava ouvindo. Eu era amado naquela instituição. Depois fui radialista. Trabalhei 7 anos num programa de rádio. 3 como voluntário. Eu pagava para ir, pagava combustível, ficava esperando alguém abrir a rádio para eu entrar, porque nem chave eu tinha, mas estava lá. Quando eu fiz 22 anos, alguém disse para mim: por que você não conta o seu testemunho? E aí eu fui na primeira igreja e tinham 30 pessoas. E eu preguei como se estivesse em Paulínia hoje. Porque nunca foi sobre o tamanho do público, nunca foi sobre o lugar, foi sobre a mensagem que mudou a minha vida para sempre. Ou seja, antes de chegar aqui, tem uma história que ninguém conta e que não interessa para ninguém, mas para mim. Eu agradeço a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas humilhações, obrigado pelas crises, obrigado pelas angústias, obrigado, Senhor, porque nesse tempo eu te conheci de um jeito que jamais te conheceria vivendo o que eu vivo hoje. Porque, lindo, sejamos sinceros, o lugar mais poderoso para se conhecer Jesus é nos dias difíceis. São nesses dias que a gente precisa dele. São nesses dias. Só que aqui mora o segredo de tudo. Porque nesse lugar é o lugar da desistência. É o lugar onde nós levantamos os olhos e o horizonte que nos foi prometido não aparece nem no GPS. Então, nesse lugar a gente começa a blasfemar contra Deus. Nesse lugar a gente para. E aí a gente pega outro caminho e diz: deixa, vou fazer da minha maneira, vou fazer longe da vontade do Senhor, vou fazer o que eu quero. E aí Deus assim tava quase acabando, sabe, tava pertinho, volta, não vai não. Aí você diz: não, é impossível Deus fazer. E aí a gente começa a usar o processo para dizer o porquê Deus não vai cumprir o que prometeu. A gente diz: olha onde eu estou,
olha o trabalho que eu trabalho, olha a minha família, olha a minha história. E lindo, posso te falar, esse deveria ser exatamente o motivo que você deveria agradecer e não reclamar. Meu Deus, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Meu lindo, a hora certa de ser grato a Jesus, a hora certa de manifestar o que você sente, não é quando aquilo que você quer se torna sua realidade. É enquanto aquilo que você está vivendo, que nem sempre é o que você gosta, mas você consegue olhar para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti. Muito obrigado, Jesus, porque o que eu tenho é o sonho de alguém. Muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha história. Não importa, Jesus. Bom, e aí a gente aprende algo valioso, que quando a gente agradece, o que demoraria anos começa a passar meses e acaba. Não, peraí. Ai, Jesus, olha, rápido, já contei, mas vou contar de novo. Eu tinha um carro chamado Symbol. Por que você riu? Bom, mas antes eu tinha um Honda Civic. Muito obrigado pelo apoio. Mas eu tinha que construir uma casa, então eu vendi o Honda Civic. E eu comprei um Symbol, que não foi eu que comprei, foi meu pai. Ele pagou 13 mil reais. O Symbol veio para minha mão, e eu fui na casa de um amigo muito debochado, que olhou e disse: seja bem-vindo ao seleto grupo de 14 pessoas que tem um Symbol no Brasil. Bom, apelidei o carro naquele dia de Simbólico. Então, aonde eu ia, eu dizia: tem vaga para o Simbólico? Simbólico é o que você trata como algo que representa, mas não faz a mesma coisa. Ele é simbólico, sabe? E aí eu reclamava, eu amaldiçoava, porque com brincadeiras de mau gosto a gente também amaldiçoa. Sabe, quando você desdenha daquilo que é o sonho de alguém. E eu vivi isso durante alguns meses. Fui na casa de um amigo muito rico, que tinha uma Hilux. Uau! Isso pra mim, meu lindo, era tipo, uau! Era o Ike Batista que eu conhecia. E eu me lembro de estar na casa dele, e eu tava louco para entrar na Hilux, para ver. Uau! Uma caminhoneta. Só que ele parou na frente de uma Bis e começou a elogiar a Bis. Bis é aquela motinha pequenininha. E ele começou a dizer: rapaz, você não imagina o negócio que eu fiz nessa moto. Uau! E ele começou a dizer: nossa, moto maravilhosa, faz tudo e me leva, econômica. Rapaz, eu não sei nem quanto gasta de gasolina, porque parece que faz uns 3 anos que eu abasteci. E eu tô olhando pra moto e pra Hilux. E ele gava a moto e não gava a Hilux. Aí o Senhor falou pra mim: viu, tonto? Não é pelo valor, é pelo que serve. Calma. E você com um carro que é o sonho da vida de alguém que só tem uma moto, zombando porque não é o que você queria ainda. Eu não sou chorão. A lágrima começou a correr na frente do homem. Na cabeça dele, ele pronto, vendia bis para alguém. Mas só pode. E eu falei: Paula, corre aqui, minha mulher. A esposa desceu, a lágrima correndo, falei assim: precisamos ir embora. Aí o homem pensou: tá com inveja da bis agora. Falei para ele: outra hora eu te explico. Entrei dentro do carro. Era um trajeto de 40 minutos. E eu disse para Paula: a gente vai agradecer a Jesus pelo carro que a gente tem. A gente vai agradecer agora. Irmão, durante 30 minutos a gente foi até em casa chorando dentro do carro.
E a gente diz: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Tem gente que não tem, Senhor, e a gente tem. Olha que coisa boa, Jesus. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem terra, Senhor, olha que maravilhoso. 13 por litro, olha só, Jesus. Tem gente que reclama que a gasolina tá cara. E eu tô... Irmão, naquele dia eu vi todos os pontos positivos daquele carro. E eu falo que quando eu cheguei em casa, o símbolo trancou a porta. Ele não queria que eu saísse. Ele nunca se sentiu tão amado na vida dele. Quando eu consegui abrir a porta, ele deu 2 piscadinhas para mim e falou: te amo, cara. Você viu em mim o que nunca ninguém viu. Só que o dia que eu saí do símbolo, sem saber, eu estava dando tchau para ele. Porque o dia que você agradece pela estação que Deus te colocou, significa que você está preparado para ir para o próximo nível que Ele tem para você. Entende? Quando você para de reclamar e agradece por onde Jesus já te colocou, mesmo que ainda não seja o lugar que você deseja, mesmo ainda que não seja aquilo que você espera, mas quando você olha para o céu e diz: Jesus, muito obrigado, aleluia. Parece que no céu faz assim, ó, check, está pronto para o próximo. Até o dia que o treinamento termina e a missão principal se apodera de você. E nesse dia você olha para trás e diz: agora eu entendi. Aleluia, Jesus, aleluia. Bom, eu preciso terminar. É porque o dia que o carpinteiro deixou de ser carpinteiro, ele virou o salvador de todo mundo. Não, você nem deu moral. Irmão, imagina quem fez o móvel com o homem, falando: é meu, ninguém toca, vai para o meu museu agora. Quem foi que fez? Foi Jesus, mas ele não é o salvador. Mas antes foi o marceneiro. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho maravilhoso quando eu encontro gente que eu vim de tênis. Irmão, eu era embrulhão. Eu dava uns golpes fortes. Eu elogiava os tênis, irmão. Nossa, esse tênis aqui parece que você está pisando nas nuvens. Irmão, eu me lembro de um dia que foi uma mulher jovem, bonita, com um velho. E eu falei para ela: pergunta pro teu pai se ele gostou. E ela disse: é meu marido. Ah, irmão, eu imagino o velho dela, que ficou bolado comigo. Liga o YouTube. Então, vem cá, novinha. Esse menino não falou que eu era o teu pai? Rapaz, 10 milhões de inscritos. Aí a novinha vem. Ela diz: sim. Antes ele falava que você era meu pai. Agora ele está dizendo que tem um outro homem que é meu pai e que tem o poder para mudar a minha vida, e o nome dele é Jesus. Meu Deus! Irmão, você pensou se o Simon me vê? Nossa, deve estar morrendo de saudade de mim. Quando ele vê, nossa, vai ficar perdidinho. Rapaz, esse garoto me tinha esses dias atrás. Que rolou na vida dele? Irmão, já pensou se o pedreiro que deu o golpe em mim na primeira casa vê a casa que eu moro agora, vai ficar perdido. É que quem viu você no processo não vai conseguir acreditar aonde Deus vai te levar. Ei, lindo, o processo é proporcional ao tamanho do plano que Deus tem para você. Então escute bem, é difícil, é complicado, é cansativo. Se é ruim desse jeito, meu lindo,
agradece, porque se o treinamento é assim, imagina a missão principal. Sinistro. Jesus, entendemos. É difícil, né, Senhor? Nunca é fácil. Poxa vida, bem na nossa vez podia ser. Mas não é, Jesus, eu sei que não é. Porque o Senhor não trabalha com pessoas despreparadas. O Senhor não trabalha com pessoas que desistem. O Senhor não trabalha com pessoas que param no caminho. E Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos viver o processo completo, até que um dia os nossos olhos enxerguem não mais pela fé, mas de maneira tangível aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas enquanto isso não acontece, em cada fase, em cada estação, seremos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Deus colocou algo no meu coração para essa noite, e nós estamos em uma noite memorável aqui, com pessoas aqui assistindo, pessoas na internet, na Rede Super. E sabe, uma das preocupações do meu coração é trazer algo que o Senhor quer, porque seria mais fácil eu escolher aquilo que domino, talvez para impressionar alguém. Aliás, mas isso eu já desisti faz muito tempo. Eu sempre digo que eu gostaria de pregar aquelas mensagens, sabe, chique, com exegese, promelese, essas coisas tudo que eu não sei nem o que significa direito, mas não é a minha praia. E parece que quanto maior o lugar, mais simples é a mensagem que Deus coloca no meu coração. Parece só para dizer: filho, aprende que sou eu que faço, não é você. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu até queria pregar de maneira chique, mas como eu disse, eu já desisti. Eu e minha esposa, nós até estudamos para falar bonito, sabe? Mas não, a gente não aprendeu. Eu até queria pregar de pedestal, assim, deve ser legal, né? Mas não rola, irmão. Esses dias, Deus deixou eu pregar uma palavra que eu fiquei impressionado com a minha inteligência. Sabe quando você se impressiona com você? Eu falei: nossa, esse rapaz está profundo hoje, hein? Estava me ouvindo, falei: nossa, que palavra difícil, nem eu sei de onde eu tirei. E eu pensei que aquele dia eu tinha pregado a mensagem mais complexa da minha vida e mais inteligente. Eu desci do púlpito, minha irmã me abraçou e disse: pastor, por isso que eu amo você. Suas mensagens sempre são simples. E essa então desisto. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é simples e eu vou começar. Nós sabemos que o centro da Bíblia é Cristo. O Velho Testamento aponta a Cristo, e o Novo Testamento é onde Cristo surge, e é onde a nossa vida tem sentido, através da graça revelada pelo sangue de Cristo que escorreu no madeiro. Então toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Sempre, sempre, todas as histórias, todos os milagres sempre apontam para Cristo. E Cristo é o personagem principal da palavra. Então não tem como pregar a Bíblia sem pregar Cristo. Só que tem coisas na palavra que ficaram, que Jesus deixou para nos provocar algumas reflexões. Tudo que Cristo faz no Novo Testamento, Ele faz para cumprir aquilo que os profetas do Velho Testamento profetizaram acerca dele. Então quando eu acabei de ler aqui sobre a entrada triunfal lá de Jesus em Jerusalém, obviamente nós pensamos: que humildade, que homem simples. E claro, é isso mesmo. Porém, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, Ele não está só montado em um jumento porque quer. Ele está para cumprir aquilo que Zacarias capítulo 9, versículo 9 profetizou sobre Ele, dizendo: exultai, ó Sião, porque o teu Salvador vem montado em cima de um jumento, filho de uma jumenta. Ou seja, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então tudo que Jesus faz, Jesus está cumprindo a palavra. Jesus não veio para cumprir um paradigma de um fariseu. Jesus não veio para atender a expectativa de alguém. Jesus veio para cumprir a expectativa do Pai antes revelada sobre a vida dele. Então quando Jesus caminha na terra, Ele caminha segundo o Pai ordenou do céu. Tudo que Ele fez apontou Deus, e tudo que Deus ordenou antes apontou Cristo. É mais ou menos assim.
Só que se você ler Zacarias capítulo 9, versículo 9, o detalhe é o jumento. E aí quando Jesus fala, Jesus dá um novo detalhe. Sabe, Jesus não está não cumprindo a profecia, Jesus está cumprindo a profecia e nos apresentando um detalhe. E esse detalhe é tão simples que nós lemos e é um milagre extraordinário. E você viu, porque você está aqui, que ninguém deu um glória a Deus, mas no texto que nós lemos há um milagre de Jesus. E a gente não percebe, porque a gente é menino de prédio, a gente é criado no Anoninho, no Sucrilhos Kellogg's, não, nós é criado nesse daí, então a gente não percebe. Mas deixa eu dizer uma coisa, se eu for pregar no Nordeste, lá no interior, essa palavra, eu terminei de ler, tem gente batizada em 18 idiomas de língua estranha. É que você não entendeu direito. Mas se eu pregar isso aqui numa cruzada evangelística lá no meio do Maranhão, não vou conseguir pregar, porque é o fato de ler que alguém vai falar assim: você viu o que ele falou? Está na Bíblia, a gente não viu. Milagre! E é gente batizado, caído no chão, dando glória a Deus, dando mortal na igreja. Que exagero. Mas eu preciso explicar para você. A Bíblia diz que Jesus está atendendo uma expectativa de uma profecia. Jesus está entrando em Jerusalém, claro, quebrando o paradigma daquilo que o fariseu esperava. Enquanto os fariseus estavam dentro dos templos dizendo: o Messias vem, o Messias estava passando na rua, em cima de um jumento. E ele estava lá dentro dizendo: um dia o Messias vai voltar, um dia, perdão, ele vai vir. E o Messias estava passando, curando, libertando, transformando. E dentro do templo ele estava dizendo: talvez um dia ele vai vir. E o Messias estava andando sobre as águas, o Messias estava repreendendo, o Messias estava fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então, a quebra do paradigma é: um rei entra num cavalo branco, o nosso rei entra em cima de um jumento para cumprir a profecia. Só que parece, né, legal, né? Até bonito falar isso aí. Mas a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Jesus diz o seguinte: olha, vocês vão entrar numa vila que está à frente, e vocês vão encontrar um jumento amarrado. Esse jumento nunca foi montado. Tragam para mim esse jumento que está amarrado, que nunca foi montado, que eu vou usar ele. Tá bom. Aí os dois discípulos entram em Jerusalém, entram na vila antes de Jerusalém, e eles encontram exatamente aquilo que o mestre falou: tem um jumento amarrado. E a Bíblia diz que quando eles estivessem amarrando o jumento, apareceu os donos do jumento. E que quando perguntasse o que queria com o jumento, dizer: Jesus quer. Tá bom. E é exatamente isso que acontece. Eles estão desamarrando o jumento, e os donos do jumento aparecem. Mas vocês querem com o jumento? Estão desamarrando ele. Aí eles dizem: não, Jesus quer o jumento. Ah, tá bom, pode ir. Aí eles pegam o jumento, que nunca foi montado, trazem até Jesus. E quando chega até Jesus, eles colocam um tapete em cima do jumento. Jesus sobe no jumento e entra em Jerusalém. Difícil pregar para gente rica, irmão. Sério, difícil. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu entrei na OLX para comprar um jumento essa semana. Eu descobri a primeira coisa: o jumento é caro, irmão. Informação que vai agregar muito à sua vida hoje. O jumento é caro. Você compra uma bis e não compra o jumento. Você já pensou? Você faz 18 anos e diz: olha, acho que ao invés da bis vai ser o jumento. Aí você compra o jumento, mais ou menos assim, eu estou te explicando para você entender. Você compra o jumento é chucro, né? Você nunca montou nele. Então você vai pegar o jumento e você vai comprar ele, pagar uns R$3.500, R$4.000. Você vai levar o jumento para o seu apartamento. Eu não sei onde você mora, você vai levar o jumento para casa. Aí você vai olhar para o jumento: jumento, amanhã nós temos tarefa, nós vamos para a faculdade junto. E eu vou em cima de você. Aí o jumento vai levantar o casco dele assim, a patinha para os ricos. Em mim você não monta, não. Como assim? Animal que nunca foi montado não é só chegar e montar. Animal que nunca foi montado tem que ser domado.
ainda mais se for um jumento. O jumento é um dos piores animais para se domar que existe, porque ele é um jumento. Então, o jumento ele é burro, que é outro animal, mas é uma característica também muito usada. O jumento ele é empacador, teimoso, bravo, jumento, por aí vai. Então, se o jumento nunca foi montado, ninguém monta no jumento. Então, quando você quer montar no jumento, você investe no jumento. Como assim? Eu vou explicar outra coisa para você saber. Você sair da lagoinha e dizer: olha, eu aprendi a domar um jumento. Eu vou falar por cima, para não perder tempo. Você comprou um jumento, você vai domar ele. Vou explicar uma coisa, é um método, não é uma regra. Tem vários, mas é um método que me chamou a atenção. Você vai pegar o jumento, uma semana, pastor Fábio, você vai olhar para o jumento, você vai ganhar a confiança dele. Ai, que raiva do jumento. Aí você vai chegar na baia, ou no quarto do seu apartamento, onde tiver o jumento sentadinho, você vai fazer assim no rostinho dele. Então eu tô brincando, é sério, eu tô falando sério aqui. Você passa a mão na carinha do jumento. Oi, jumento, tudo bem? Tudo isso porque você está querendo que ele seja submisso a você, e que ele entenda daqui a pouco que quem manda nele é você. Isso se chama processo de doma, mas também é conhecido como processo de submissão. Então você vai fazer uma semana carinho no rosto do jumento. Ô, lindo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aí você vai passar a segunda semana, você vai chegar no jumento, vai montar nele, vai colocar o tapete no jumento, e tira, porque ele pode ficar bravo contigo. Você tira o tapete e vai embora. Uma semana colocando tapete, tirando o tapete em cima do jumento. Na quarta semana você vai colocar o tapete, vai deixar e vai colocar o freio nele, mas vai colocar e vai tirar. Mais uma semana. Na quarta semana você vai subir no jumento, depois do tapete, depois do freio, e vai ficar quietinho. Deus o livre você fazer assim, irmão. E eu li uma coisa que eu fiquei irritado. Se o jumento perceber que você está fazendo de má vontade, você tem que voltar no início do processo. Já pensou você voltar na semana lá do carinho do jumento? Oi, lindo, eu te amo, eu estava falando a verdade. Irmão, na quarta semana o jumento está fazendo assim, você já está apaixonado, obviamente. Só que na quinta semana você vai subir nele, vai fazer assim, e talvez ele não ande, porque ele é um jumento, ele é empacador, ele é teimoso, ele é bravo, ele é difícil de se submeter, ele é difícil de deixar levar, ele é difícil de se sentir amado, ele não confia. Aí a Bíblia conta que um dia Jesus ia entrar em Jerusalém, e Jesus falou assim para 2 discípulos: olha, vocês vão entrar numa vila, e vocês vão encontrar um jumento que nunca ninguém se assentou. Ele vai estar amarrado. Aí vocês vão chegar e vão desamarrá-lo. Mas quando você estiver desamarrando, alguém vai aparecer e vai dizer: o que vocês querem com o jumento? Aí vocês dizem: Jesus quer. Aí vocês vão levar o jumento para Jesus, vocês vão trazer até eu. Aí o jumento trouxeram até Jesus, colocaram um tapetinho nele, Jesus subiu no jumento e entrou em Jerusalém. O jumento entendeu aquilo que eu e você demoramos uma vida para entender. Quem manda é Ele,
Quem sabe do melhor para mim e para você é Ele. Quem conhece o nosso amanhã é Ele. Quem tem destino para mim e para você é Ele. Ei, se não fosse Ele, você ainda estava amarrado em algum lugar. Calma que você vai entender melhor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse jumento, que naquela época era muito mais valioso do que agora, estava amarrado. E sabe, eu sou um pouco irritado com algumas coisas, eu fico pesquisando, e eu vou nas fontes profundas da teologia, eu coloco no Google. Uai, todo mundo coloca no Google. E eu coloquei lá, como é que doma um jumento? Prendi umas coisinhas. Se eu pegar um jumento, irmão, o jumento fala assim, duvido que você sabe. Eu falo, sei. Se eu quiser eu monto não sei. Só não tenho paciência, mas eu vai. Só que deixa eu dizer um negócio, o jumento estava amarrado. E animal nenhum fica amarrado. Principalmente quando vai ser domado. Principalmente se é chucro. Animal amarrado chucro arrebenta com tudo. Mas esse animal está amarrado. E aí eu fui conversar com o meu pastor da minha igreja, o pastor Sérgio Melfior. Eu perguntei para ele, ele veio do interior, ele sabe muito sobre essas coisas. E ele disse, Dave, meu pastor é muito lindo também, vocês iam amar ele. Ele é muito lindo demais, é um príncipe de Jesus. Ele falou, deixa eu te contar uma coisa, Dave. O animal quando está amarrado é porque, na verdade o nome é palanqueado. Como assim, pastor? É um animal que já tentaram domar ele e não conseguiram. Já tentaram sentar nele, ninguém conseguiu. Esse animal, David, desistiram dele. Ele está amarrado porque ninguém quer ele mais. Calma. Então, peraí. Entendi um mistério aqui. É por isso que quando os discípulos chegam, vão desamarrar o jumento, eles só falam assim, o que vocês querem com o jumento? Eles estão dizendo, isso aí é uma porcaria, irmão. Se vocês conhecessem esse jumento, vocês faziam, olha, vocês iam embora. Tem um cavalinho top para vender. Aí eles dizem, não, Jesus quer. Eu acho que o dono do jumento era fariseu. Agora é meu pensamento aqui. Eles ficaram assim. Que para Jesus... Filma para nós ver depois. Ei, exato, você é para levar, você pode amarrar, pode levar isso aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. Quando eu imaginei que eu pregaria em Batista Lagoinha, Jesus é o único que investe em quem ninguém na moral. Quando eu imaginei, Ele é o único que olha para mim e para você e enxerga o que ninguém enxergou. Ele olha e diz, dá para usar, eu vou usar, ei, eu vou usar você, eu vou usar você, eu vou usar você. Vai entender, alguém que gosta de gente que ninguém suporta. Para pensar. Olha quem Jesus escolheu para andar com ele. Jesus escolheu o traidor. Ninguém queria andar perto, mas Jesus tinha uma possibilidade. Anda com amor e aprenda a amar. Ande com a porta e entre por ela. Ande com a perfeição e se torne perfeito. Mas a possibilidade é, eu não quero, então faça o que você quiser. Agora João é diferente. João andou com ele e aprendeu a amar. João andou com ele e aprendeu a ter que intimidade. João andou com ele e aprendeu que é bom ficar fixo olhando para ele. Lembra da cena? Tem uma cena que eu gosto demais. Estão tudo na mesa, última ceia. Aí tem um Pedro aqui. Jesus disse, olha, alguém que está na mesa aqui vai me trair. Aí tem um homem que está com a cabeça assim encostada no peito de Jesus. Que delícia, né? Já parou para pensar? Ele está ouvindo o coraçãozinho do mestre. Aí Jesus diz isso, o Pedro está na frente e diz, Psh, olha aqui. Eu João, o quê? Pergunta para ele quem é.
Ô Jesus, o Pedro quer saber quem é. O Pedro pergunta para João, porque sabe que João é mais íntimo. Deixa eu dizer para você, andar com Jesus é escolha, e a forma que você anda com Ele também é. Deixa eu contar uma coisa para você, o jumento estava amarrado, mas agora com Jesus ele está solto. Irmão, longe de mim vir para a Lagoinha chamar vocês de jumento. Longe de mim. Só estou dizendo para você, o jumento, que é um jumento, entendeu? Eu vou só pensar aqui, conjecturar, tá, pastor Flavinho? Eu sou normal, mas o jumento olhou para Jesus e pensou: a minha natureza é forte, mas dele é mais. Eu penso que sei o que é melhor para mim, mas o único que conhece o meu amanhã é Ele. Calma. Ninguém queria eu. Todo mundo desistiu. E Ele mandou me chamar. Sabe de uma coisa? Eu vou largar a mão de ser jumento. Pode subir, Jesus. Eu estou contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aprender uma vez por todas. Para de bater de frente com o amado. Para de tentar pensar que é você que sabe o que é melhor para você. Está na hora de você parar, abrir mão dessa natureza pior do que a do jumento e dizer: o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o meu amanhã. Eu vou confiar mais. Pode tomar conta. Você está dizendo para Ele: eu até sei alguma coisa, mas quem sabe o melhor para mim é você. Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 27, há caminhos que para o homem parece direito, o fim dele é a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ei, Provérbios 27 que diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Está na hora de você tomar vergonha na cara, parar de desconfiar, parar de ficar reclamando no Facebook, postando polemiquinha lá. Está na hora de você dizer: ei, para com isso, para e dizer: Senhor, a partir de hoje não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Jesus escolheu o jumento para entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia, mas mandou pegar um jumento que nunca foi montado, que todo mundo já tinha desistido. Aí Jesus sobe no jumento e entra para Jerusalém. Aqui, esse aqui é bonito, né? É bonito. Eu te conto uma coisa. É bonito falar isso? É bonito, mas não é fácil. Pastor, não é fácil, pastor. Entregar o caminho para o Senhor não é fácil. Entrega o teu caminho no Senhor, descansa nele, tudo Ele fará. É difícil. Ei, Salmo 37 é difícil, porque a gente é humano. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é controle. Entregar para Deus é dizer: perdi o controle. Difícil, hein, irmão? É muito difícil. Ainda mais para o jumento, que nunca foi montado e agora tem um homem em cima dele e uma algazarra em volta. Porque a Bíblia diz que quando ele está entrando em Jerusalém, tem uma galera gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ei, o jumento está desesperado. Porque quando a gente toma uma decisão é uma coisa, o difícil é o amanhã. Dizer aqui na Batista Lagoinha: Jesus toma conta, é fácil. Difícil é amanhã dizer: Senhor, pode continuar, que quem manda é você. O jumento diz: pode subir. O jumento só não sabia da treta que ia dar. O jumento só não sabia que ele estava levando sobre ele o homem mais famoso que o mundo conheceu. 2018 anos depois, ele é o nome sobre todo nome e que atraiu eu e você para cá. Ele é o antes e o depois. O calendário se divide antes dele, depois dele. Ele mudou a história do homem. O jumento está entrando em Jerusalém, aquela galera está assim: Hosana nas alturas. E aí a Bíblia diz que quem está empolgadaço mesmo começa a jogar os tapetes na frente do jumento, irmão. O jumento está assim: ai, eu me arrependi, eu vou voltar.
ruim pra cá, sai fora, o Senhor não me avisou. É porque Jesus não avisa o processo, só o destino. Eu estou ficando perigoso. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão poderosa nesse lugar. Isso se chama teste do percurso. Posso te contar uma coisa? Eu e minha esposa estudamos 5 anos numa faculdade. 5 anos. Para ser advogado, eu e professor, e minha esposa para ser juíza. 5 anos estudando. Minha família, ninguém fez faculdade. Eu fui o primeiro a me formar numa faculdade. Todos os paradigmas foram quebrados em mim. Então a expectativa da família era: vai ser o advogado da família. Sabe, quando a gente faz faculdade, se for qualquer coisa que você fazer, você já é formado no primeiro dia de família, naquele jantar. Você chega e todo mundo diz: olha o doutor aí. E a gente assim: posso fazer uma consulta? Não sabe porcaria nenhuma, mas acho que já sabe. Irmão, durante 5 anos toda a minha família dizia: olha o advogado da família aí, ó. Ai Jesus, se ele soubesse da tal da OAB. Mas escuta só, durante 5 anos eu fiz faculdade, me formei. Mas quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, em abril, eu tive um encontro com um amado. Aí pastor Fábio, estava abandonadinho. Pensava que tinha moral, mas já tinha perdido toda a graça de viver. Pensamentos de morte, depressão. E ele falou assim: chama o menininho lá. Chama o Davinho, aquele menininho lá, aquele doidinho lá. Ninguém dá muita moral para ele não, mas eu vejo nele algo que ele não sabe ainda. Um dia 5 de maio, eu vou levar ele para pregar numa igreja bem grande no Brasil. Então tem que começar a preparar ele agora. Chama ele aqui. Aí eu cheguei na frente dele e eu tive que tomar uma decisão. Eu pensei: até agora aqui eu não tinha nada não, né? Eu ia casar, não tinha uma bicicleta. Nenhuma bicicleta mesmo, irmão. Não tinha nada, não tinha um papagaio para dar o piso, não tinha nada. Aí venha pensando: eu estou destruído, e nele eu tenho esperança. Eu não conheço sobre o amanhã, e ele desenhou o meu futuro desde o dia que a minha mamãe soube que eu ia nascer. Porque eu pego o que ele disse para Jeremias: antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. A gente é meio metido mesmo. Eu fico pensando isso. Eu pensei: estava desesperado. Falei: então Senhor, pode tomar a direção. Só que aí que está o negócio. Eu tomei a direção e eu nunca imaginei que ele ia dizer para mim: não quero que você seja um advogado. Se eu imaginasse, ia ser muito difícil. Eu nunca imaginei que eu ia ter que romper com todas as expectativas da minha família para atender uma expectativa do céu a meu respeito. No começo eu dizia: eu abri mão de tudo. Depois eu aprendi: eu abri mão de nada e abracei tudo. Perguntei hoje para minha esposa umas 10 vezes: como é que será que a gente chegou aqui nesse lugar? Saímos de uma congregação de bairro da minha cidade para estar hoje na maior igreja, a referência do Brasil inteiro e fora da nossa nação. Como é que será que chegamos aqui? Dia 23 de abril de 2009 eu mirei para cá. Até então eu estava amarrado. Quando eu disse toma conta, ele me mirou para Jerusalém, o centro da vontade
dele. Deixa eu te dizer uma coisa, Jerusalém no Velho Testamento é onde a presença de Deus estava. Daniel orava virado para Jerusalém. No Novo Testamento é onde a aliança foi manifesta. Jesus desceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de ir disse: vou preparar uma casa para vocês, mas eu não vos deixarei sozinho, vos deixarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Atos capítulo 2 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas rebatidas como de fogo. O Espírito Santo desceu, e o Consolador virou o nosso melhor amigo. A partir daquele dia, ele mirou a gente para Jerusalém. Antes a gente estava para baixo, agora a gente está olhando para o céu. A gente vai para o céu, a gente tem destino, a gente tem casa. Eu preciso resumir uma coisa, meu tempo está acabando. O teste é o percurso, o teste é amanhã, porque não significa que você fazendo vai ser pregador. Significa que quando você diz para ele: quero que o Senhor mande, o Senhor será. Você, moça, moço, será aquilo que ele quer que você seja. Quando eu estava no dia da minha formatura, durante 5 anos, tem amigos meus da faculdade assistindo agora. Eles sabem, durante 5 anos eu dei palestra na faculdade para virar professor no final. Eu sou filho de pobre, nunca ninguém foi para a faculdade, tinha que ter o QI, o que indique para entrar a ser professor. Então eu criei um know-how, eu criei uma estratégia. Durante 5 anos eu dei palestra, e no último semestre eu fui chamado para fazer o discurso de formatura. Então no dia da minha formatura eu estava vestido igual de beca, aquelas coisas top, chique, bonito. Minha mãe tirou 5.000 fotos comigo, nunca viu eu tão lindo na vida. Verdade. E aí, eu estou fazendo um discurso de formatura, e eu estou dizendo aquelas coisas chiques, né? Olha, daqui sairão a esperança de uma nação. A gente é bom, né, para fazer emoção assim. Daqui sairão doutores, juízes, promotores, desembargadores, ladrão. Tô brincando. Daqui sairão. Eu fui falando os trem tudo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração bem na hora assim. E daí tá saindo um pregador da minha palavra. É fácil para você aplaudir, não estudou 5 anos? É fácil para você não ter que falar para a mãe: mamãe, não vou ser advogado não, vou ser pregador. É fácil porque você não viu o que eu ouvi. Gente falou que eu ia passar fome, sabia? Falaram que eu ia envergonhar minha família. Um dia falaram para mim que o meu foguinho era de palha. Falaram também que eu ia envergonhar a minha esposa Paulinha. Você é inteligente, menina, que você não casou com um homem inteligente também. Eu tive que ouvir tanta coisa. Tive que orar para Jesus, falar com a minha mãe, para ela parar de dizer para mim que eu podia abrir um escritório e pregar também. Eu tive que fazer, olha irmão, até um dia que eu vivi um milagre. Eu descobri que eu estou indo para Jerusalém, e que um dia eu vou chegar em Jerusalém, e que lá serão explicadas todas as minhas perguntas. Mas enquanto eu não chego lá, eu tenho a plena certeza de que quem está me levando sabe o endereço. Quem está me levando para lá sabe o que eu preciso. Quem está levando eu para lá sabe a minha necessidade. E ei, não preciso de nada, porque tudo o que eu preciso eu recebo dele. Posso contar uma coisa para você? Pode aplaudir o Senhor Jesus, pode aplaudir. Vou terminar. Ouviu o que eu falei? Eu vou terminar. Eu aprendi que quando a gente fala que vai terminar, 70% volta a atenção. Então eu vou terminar. Talvez não, mas eu vou terminar. Ó, esse aqui é a coisa mais difícil. É quando o jumento entra e eles começam a jogar os tapetes na frente. O jumento está perturbado porque é tudo muito novo, e agora é um teste para ele tomar a decisão de voltar para trás. O senhor já tem vontade de parar, pastor Fábio?
Já, né? Já teve, pastor Flavinho? Vontade de falar assim, sabe de uma coisa? Não vale a pena. Dá, né? E já passei cada coisa. E advogado voltando para casa com 13 reais de moeda no bolso, irmão, não ter dinheiro para pagar a balsa. E é difícil uma esposa que se formou em direito ia ser juíza dentro de um uninho bem velhinho, com guarda-chuva fora do carro, porque o queimador para-brisa queimou, limpando para eu chegar numa igrejinha desse tamanho, para pregar e ir para casinha com a mãozinha na frente ou atrás. É difícil, oh, como é difícil ir igreja com gente famosa cantando, e você sendo um coitadinho e dizer, pode ir para casa, que depois a gente leva você para jantar outro dia, e a gente bem envergonhadinho no carro, porque não era ninguém, e saber que tinha gente comendo melhor, só porque a gente não era conhecido. É difícil. Chega uma hora, Marcão, que eu vou dizer, eu dizia assim, sabe de uma coisa, eu não estudei para ser trouxa dos outros, eu não estudei para pregar para gente que não vale a pena. Aí deixa eu comandar, menino. Calma que Jerusalém está chegando, rapaz. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Para de pensar em desistir no caminho que você nem sabe o que está te esperando. O jumento chegou em Jerusalém. Eu termino agora. Eu vou ter que resumir aqui. O jumento chegou em Jerusalém. Chegou no destino. Agora eu vou inventar. Posso inventar? O jumento chegou no destino. Jesus desceu. A jumento foi para casa. Chegou em casa. Estou inventando, não está na Bíblia. Rede Super não está na Bíblia. Estou inventando. Não está na Bíblia, tá? Nós depois vamos dizer heresia. Estou inventando, não está na Bíblia. O jumento foi para casa. Chegou em casa e disse, mãe, estou famoso em Jerusalém, mãe. Meu, a senhora não sabe. Eu fui entrar em Jerusalém, mãe. Todo mundo me aplaudiu. Meu, mãe, ficar de pé. Gritaram Osana, meu nome nem é Osana. É, meu filho, como é que foi não? Um homem mandou me chamar. Jesus é o nome dele. Subiu em cima de mim e falou que era para nós ir para Jerusalém. Deu umas tretas no caminho, mas eu cheguei lá. Tá bom. Passou o tempo, 2, 3 semanas, o jumento chegou em casa de novo, todo machucado, arrebentado. Disse, mãe, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mãe. O que foi, filho? Foi entrar em Jerusalém de novo, me bateram, me surraram. Aí a mãe do jumento olhou para ele e disse, filho, aquele homem que entrou com você na primeira vez, estava junto? Aí ele disse, não. Pois é, filho, é que sem aquele homem de cima, você é só um jumento. Você pode pensar que está indo para o caminho certo, porque está dando certo até agora. Você pode pensar que está tudo bem, porque tudo até agora, nada deu errado. Mas sozinho, você é mais um. Sozinho, você está à mercê do acaso. Sozinho, você é só mais um. Está na hora de abrir mão dessa natureza aí. Está na hora de voltar a confiar no amado. Está na hora de devolver o controle para Ele. Fica de pé, Lagoinha, por favor. Está na hora de você viver os melhores dias da sua vida. Está na hora de você viver aquilo que nunca teria capacidade para sonhar. Está na hora de você viver um plano perfeito, extraordinário, poderoso e que não combina com você. Está na hora de você dizer para o Senhor, toma conta. Toma conta da minha casa, amado. Oh, aleluia. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta do meu futuro.
futuro, toma conta de todas as minhas expectativas, Senhor. Eu devolvo aquilo que tirei das tuas mãos. Pode tomar conta. Porque um pai, quando recebe isso de um filho, é a melhor coisa que existe. Você gosta do livre-arbítrio? Deixa eu dizer para você, quer agradar o coração do paizinho? Fala para ele: não preciso. Eu quero que o Senhor mande, Senhor. Eu quero que o Senhor dirija, porque bem sabe, porque me sondas e me conheces, porque sabes tudo ao meu respeito, porque vê o que eu não vejo. Está na hora de devolver, filho. Eu vou dizer para você até você entender. Esse jumento entendeu. Entenda de uma vez por todas. É só uma coisa que o amado deseja: devolva o controle. 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 Oleremene calabachou e me dalabachei. Não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando nós entregamos um controle, eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer. Aliás, não é eu que vou fazer, é você que se entendeu e quer, vai fazer. Quando nós entregamos o controle para alguém, nós entregamos olhando nos olhos. Mas quando se trata do Senhor, a gente mostra que entregou quando se rende. Quem doma um animal só sabe que ele entendeu que quem manda é quem domou quando o animal se rende. E há uma posição de rendimento. Enquanto eles cantam, se você deseja se render, tome essa postura. Você entendeu? Se você quiser se render, se renda.